capítulo 3, profeta Abacuque, versos 17, 18 e 19. Leiam comigo, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pai querido, fala conosco neste momento. Quero agradecer ao Pai pela tua igreja reunida aqui presencialmente. Agradecer pela igreja reunida conosco pelo YouTube, pela internet. Pai, agradecer porque o Senhor tem cuidado do povo do Senhor. Pai, nesse texto, teu servo tem uma experiência maravilhosa com o Senhor. E que nessa noite essa seja a experiência de cada um de nós aqui, no agir, no mover do teu Espírito Santo em nossos corações. Pai, nos curvamos diante da sabedoria, da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor. Fala conosco, Pai, através do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o comentarista Henderson escreveu as seguintes palavras sobre esses 3 versículos. Ele diz assim: essa passagem contém a mais bonita exibição do poder da verdadeira religião encontrada na Bíblia. A linguagem é pertinente e uma mente desmamada dos prazeres terrenos, acostumada a ter a mais sublime realização dos seus desejos em Deus. Ou seja, ainda que aconteçam catástrofes, eu continuo firme nesse Deus maravilhoso. Que eu não dependo de circunstâncias para ter o coração alegre, feliz, mas dependo do meu Deus. E o tema da nossa mensagem é o triunfo da fé. E essa religião, irmãos, que esse comentarista diz aqui, diz ele ainda que é uma religião mas se não, ou seja, a minha vida como um servo do Senhor, ela não depende da prosperidade, como tem sido pregado por aí, pela internet afora, por muitos pregadores. Ela não depende do bem-estar para manter a fé em Deus. Ela depende simplesmente de eu saber que Deus é fiel. Deus é fiel. Então aí está o segredo para a gente viver bem nos dias atuais. A gente vive dias de desespero. É só a gente sair na rua um pouquinho e ouvir alguma coisa por aí, no ônibus, no metrô. As pessoas estão desesperadas. As nossas autoridades não se entendem, pelos contrários, estão uma querendo devorar a outra. E a posição da igreja, e a sua posição e a minha posição, como servos de Deus. Eu trago aqui a memória, a ilustração contada pelo reverendo Cláudio aqui no domingo passado, dos 3 jovens, dos 3 príncipes judeus ali na Babilônia. Quando foi mandado fazer, quando foi montada aquela orquestra, que o reverendo Cláudio chamou de banda, e o decreto era que quando a banda tocasse, linguagem usada pelo reverendo Cláudio, você tinha de dançar segundo a música. Ou seja, você tinha de se curvar e adorar o imperador. E qual foi a reação daqueles 3 príncipes judeus que estavam ali na Babilônia? Daniel 3, versos 17 e 18, a palavra deles diz assim, conversando com o rei: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos,
e nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é um desafio, amados irmãos, a permanecermos íntegros, independente da situação. Eu tenho acompanhado alguns colegas, tanto de seminário quanto de IBEL, que têm deixado o ministério com várias desculpas. E isto causa preocupação, porque nós somos desafiados pela palavra a sermos íntegros a esse Deus que nos chamou. Qual era o contexto que Abacuque enfrentava no seu ministério? Primeiramente, ele vivia num cenário de apostasia. Ele vivia também em meio a grande sofrimento. E anteriormente, nós vamos ler aqui, nos capítulos anteriores, falando sobre o julgamento da parte de Deus. Por quê? O rei de Israel, rei Joaquim, conduziu o povo de volta à idolatria e, consequentemente, para longe do Senhor. E por isso o Senhor está aqui pronto a julgar a nação. Então o profeta não entende algumas coisas. Ele não entende por que Deus iria usar uma nação pagã, Babilônia, para punir o seu povo. Ele não entende por que o Senhor simplesmente não perdoa os pecados do seu povo e os atrai para si mesmo. E pensando nisso, eu pensei, ele é muito parecido com Jó. Questiona a situação, mas no final, ele percebe que Deus não deve ser adorado, por causa das circunstâncias que nos cercam, por causa das providências materiais, por causa das bênçãos físicas da vida, mas simplesmente porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E aí, queridos, ele termina o seu livro com um cântico de ação de graças a Deus por aquilo que Deus é. E por aquilo que está à disposição daqueles que conhecem esse Deus maravilhoso. Abacuque podia escolher, como muitas pessoas têm feito por aí, motivos, desculpas, para ficar assim tão preocupado, muitos chegando até a tirar a própria vida, mas ele escolhe adorar esse Deus maravilhoso, professando a sua fé. O justo viverá pela fé. E as palavras-chave que eu gostaria que ficasse na mente dos irmãos nesta noite, palavras do texto diz ainda que, todavia, ou seja, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o profeta pensava assim, né? Não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu vou louvar a Deus. E diz o versículo 18, todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. E ainda Cipriano escreve sobre esse texto, e diz assim, então floresce em nós a força da esperança e a firmeza da fé. Entre essas ruínas de um mundo decaído, primeiro, nossa alma é levantada, nossa coragem não é abalada, nossa paciência não é nada mais do que alegria, e a mente está segura em Deus. Então, queridos, o triunfo na fé nos motiva a adorar o Todo-Poderoso. O triunfo na fé, ou o triunfo da fé, nos motiva a adorar
o Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, por que nós devemos adorar o Todo-Poderoso? Verso 18 e 19, a primeira parte do verso 19, diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aqui um retrato, né, de um futuro, podemos assim dizer, um futuro bastante sombrio para a sua nação. Mas em meio a esse futuro sombrio, o que ele faz? Ele fixa os seus olhos em Deus, que Deus é sempre o mesmo. Ele é imutável. Como a Reverendo Silas pregou de manhã, ele é o mesmo. Passado, no presente e no futuro. Verso 19 aparece a palavra Senhor. Todavia, o Senhor, Deus é a minha fortaleza. O Senhor. Então essa palavra Senhor é a palavra Jeová, que ela tem um significado de autoexistente, eterno, imutável, Deus que guarda o conserto e o grande eu sou. E aí, queridos, nós vamos até Malaquias, quando diz assim: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Por que eu devo louvar o Senhor? Através do triunfo da fé. Porque o meu Deus é um Deus imutável. Porque o meu Deus é um Deus que envia as dádivas. Toda a dádiva e todo dom de Deus, diz também a palavra do Senhor, ela desce do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Nós vimos hoje o slide do Reverendo Silas sobre mudança, né? Do 14 bis até o ônibus espacial. Uma mudança tremenda. Mas o nosso Deus não muda. Nosso Deus é o Deus imutável. E Ele permanece, queridos, tendo caminhos e planos para a minha vida e para a sua vida, que muitas vezes pela nossa limitação, nós não conseguimos entender, temos dificuldades de conhecer. Quando Salomão diz que ao homem compete fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E muitas vezes, queridos, é difícil entender o plano de Deus. A nossa mente é muito pequena, nossa mente é muito finita, muito limitada para entender os planos de Deus. Mas o que eu devo fazer então? Colocar tudo diante do altar do Senhor, agradecendo. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Em meio à situação difícil que estamos vivendo, nós temos um Deus que é imutável. E esse Deus que é imutável tem planos e projetos para a nossa vida. E mesmo que a gente não entenda, nós devemos, como o profeta, dizer: eu vou exultar, eu vou louvar, eu vou adorar o meu Deus, porque o meu Deus é imutável. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Queridos, esse Deus que é imutável, Ele tem seus planos e seus projetos para as nossas vidas, que são muito melhores que os nossos projetos. Os nossos projetos são falíveis, são limitados, mas Deus tem planos melhores para a nossa vida. Eu te convido nesta noite a colocar-te diante desse Deus e descansar nos seus braços. Se você entrou nesse santuário preocupado, que você que está conosco pelo YouTube também está preocupado, eu te desafio nesta hora a colocar nas mãos desse Deus que é imutável a sua vida e descansar nos seus braços.
A segunda coisa, queridos, que nós aprendemos no texto é que o triunfo da fé nos motiva a adorar o Todo-Poderoso, porque me assegura a salvação e a vida eterna. Verso 18 diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aquela ruína que ele vem falando até o capítulo 2, final do capítulo 2, e também na sua oração no capítulo 3, ele dá uma entrada nessa ruína que aguarda aquele povo, não o leva ao desespero, mas o leva a crer mais ainda no Senhor. Aqui está outro desafio para a nossa vida como servos de Deus. Ao invés de desesperarmos, nós devemos, cada dia mais, colocar a nossa fé firmada nesse Deus maravilhoso, porque Ele nos assegura a salvação e a vida eterna. As coisas podem ficar ruins nesta vida, mas isso não pode afetar a minha salvação. Você pode glorificar a Deus por isso? Por mais difícil que esteja a situação, isso não pode impedir você, que é um servo, que é uma serva do Senhor, de glorificar ao Senhor, porque a sua salvação não vai ser afetada. Porque nós descansamos nesse Deus maravilhoso. E diz assim: exulto no Deus da minha salvação. Então a nossa vida espiritual não depende da nossa vida comum estar indo bem. Porque ela está firmada num Deus que é imutável. Porque ela está firmada num Deus que já garantiu a minha salvação e a vida eterna através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, como a nossa vida é incerta. Você está tudo bem? De repente você começa a sentir umas dores, ou não precisa nem ter dor hoje, né? Para aparecer alguma coisa, você vai ao médico, o médico fala: vamos fazer um exame. Vamos fazer um exame mais apurado para descobrir. E de repente vem aquele resultado daquele exame que pode mudar tudo na sua vida. Mas isso também é passageiro. Isso também é passageiro. Mas a salvação comprada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, ela tem valor eterno e duradouro. Eu disse isso a um colega essa semana, aliás, semana passada. Na quarta-feira, o tio dele, 89 anos, foi internado e na sexta faleceu. Na sexta-feira, o pai dele, o irmão, 87 anos, foi internado e no sábado faleceu. Todos dois com Covid. E o que eu vou falar para um colega desse, ministro como eu, depois de perder o pai e o tio, eu disse a ele: isso tudo é passageiro. Nós também vamos, um dia você vai, um dia eu vou também. Eu indo embora aqui, que eu espero que você vá primeiro que eu, né? Um dia a gente vai também. Mas a nossa salvação e a nossa vida eterna está garantida. Não importam as situações. Então, queridos, a vida cristã, ela tem que ter o seu reconhecimento, porque fomos agraciados imensamente pelo sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus não somente nos livrou do sofrimento eterno, das consequências dos nossos pecados, como também nos levará para estar para sempre com Ele. A palavra salvação que aparece aqui no texto, exulto no Deus da minha salvação, ela quer dizer assim, libertação e salvamento. E com isso, queridos, a gente pensa que o Senhor Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. João 14, verso de 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei para outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está voltando. E está voltando para buscar a sua igreja, para buscar você e a mim. Por isso nós não devemos viver desesperados, ansiosos, como pregou o reverendo Rossi aqui uns dias atrás, mas descansar nesse Deus Todo-Poderoso. Aconteceu alguma vez, numa das igrejas que eu trabalhei, eu estava pregando na congregação, num culto fúnebre, um irmão muito querido, que foi meu companheiro de visitas, um homem muito sábio, simples e sábio, mas era o meu amigo de visitas. Ele falava: pastor, quem é que nós vamos visitar hoje? Ele já era aposentado. E esse irmão faleceu. Eu já não era mais pastor daquela igreja, estava numa outra igreja. E a filha dele me ligou e falou: pastor, meu pai faleceu ontem, vai ser sepultado hoje à tarde, e a gente gostaria que o senhor viesse para pregar no culto dele, porque o senhor era o grande amigo dele. E ele, antes de morrer, ele falou: gostaria que o senhor pregasse. Eu falei: sim, senhora. Falei: contate com o seu pastor, peça ao seu pastor se eu posso ir, que ele é o pastor do campo, eu não sou. É antiético a gente invadir o campo do outro sem falar com o colega. Aí depois de meia hora falou: pastor, está tudo ok, o senhor pode vir. Então está tudo ok. Irmãos, é como aquele irmão gostava muito de cantar. Eu pedi o menino que era o líder do louvor, como Mateus aqui, Giovana, que são aqui. Eu falei: vamos fazer um louvor? Em vez de fazer aquele culto triste e melancólico, vamos fazer um louvor? O irmão Sebastião gostava de cantar. E aí falou: vamos, pastor, vamos, vou juntar o pessoal aqui. E eu cheguei lá, o pessoal já estava na igreja, com toda a instrumentação lá. E eu perguntei à irmã, a esposa dele, a viúva, falei: a gente pode louvar? Ela falou: pastor, pode fazer o que o senhor quiser. Se o senhor achar que deve, pode fazer. E nós tivemos um louvor muito gostoso. Foi um culto alegre. E depois do louvor, eu preguei sobre esse texto, João 14, verso de 1 a 6. E aconteceu algo interessante naquela tarde. Quando eu acabei de pregar, que eu ia impetrar a bênção para encerrar, alguém lá no meio da congregação cheia, um calor, alguém lá no meio da congregação levantou a mão e falou: pastor, eu quero esse Jesus que o senhor falou aí, eu quero ir para esse lar que está escrito aí. Como é que eu faço? Eu falei: irmão, vem aqui à frente, então vamos orar agora. E um culto fúnebre transformou num culto de evangelização. E aquele irmão aceitou Jesus ali, perto do caixão do outro irmão que havia falecido. E esse irmão hoje é um presbítero de uma das nossas igrejas. Então, irmãos, o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E por isso você não deve ficar inquieto, ansioso, arrancando os cabelos, aqueles que têm, né? De tanta preocupação, a saber que a sua salvação e a sua vida eterna estão garantidas em Cristo Jesus. O triunfo da fé nos leva a adorar a Deus, porque a nossa salvação e a nossa vida eterna está garantida, porque Ele é imutável. E podemos adorá-lo independentemente de qualquer coisa. Terceiro e último lugar, o triunfo da fé nos motiva a adorar ao Todo-Poderoso, porque a sua força em mim é interminável. A sua força em mim é interminável. Ele usa, versículo 19, 3 coisas para exemplificar isto. E o Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz andar os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. São 3 frases que dão a força a este ponto, que a força do nosso Deus em nós é uma força interminável. Primeiro, o Senhor é minha fortaleza. Fala de quê? De resistência e de capacidade. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder.
Mas o Senhor é quem me dá resistência, o Senhor é quem me dá capacidade. Porque a minha força não vem de mim mesmo, mas a minha força vem do Senhor. E a palavra fortaleza aqui, queridos, ela possui no hebraico, uma das conotações dela é a conotação militar. E podemos dizer assim, que o Senhor é o meu exército. O Senhor é o meu exército. Irmãos, a gente só sente o que vale, né, a grandeza de um policial quando a gente realmente é protegido por ele. Alguns anos atrás nós fomos assistir um jogo de futebol em Brasília, Santos e Gama. E eles haviam me alertado, olha a defesa, eu torço para o Santos. A defesa, a torcida do Gama é encrenqueira, gosta de bater nos torcedores de fora que vão lá. Eu falei, se apanhar, a gente apanha, né? Vamos fazer o quê, né? Então nós fomos lá em 3 irmãos da igreja. E entramos, ficamos lá no nosso cantinho. Havia uma parte separada só para a torcida do Santos e a outra, o estádio todo para a torcida do Gama. Um jogo ruim, péssimo, 0-0. Não valeu a pena. Devia ter ficado em casa. E pouco antes de terminar o jogo, o serviço de alto-falante falou, por favor, os torcedores do Santos permaneçam no estádio após o término do jogo por 30 minutos. Falei, epa, o negócio já começou a ficar feio. Ficamos lá. Eles botaram uma musiquinha para a gente ouvir. Daqui a pouco, meia hora, os torcedores do Santos estão liberados para sair para o portão tal. Aí vamos lá, umas 5 mil pessoas, né? Quando a gente está chegando perto do portão, estoura uma bomba. Aí todo mundo correndo de novo. Aí foi saindo devagarzinho. Aí chegou o pelotão de choque. Eu saí mais o meu diácono que estava comigo e o filho dele. E o policial chegou perto da gente e falou, vou levar vocês, onde está o carro de vocês? Um policial daquele bem grande, parecendo um guarda-roupa, né? Com um cacetete numa mão e spray de pimenta na outra. Falou, vou levar vocês lá no carro, quero ver quem é que vai chegar perto de vocês. E nos acompanhou até no carro. Enquanto o carro não funcionou e não saiu, ele não voltou. Então, queridos, eu estava pensando nisso essa semana. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu exército. O Senhor está me protegendo. Então, há uma força interminável, e essa força trazida pela presença da fortaleza na nossa vida, que podemos dizer que é o exército. O Senhor Deus é o meu exército. Então, queridos, todas as pessoas, todos os salvos, que têm essa convicção de que Deus é a sua fortaleza, são capazes de superar dificuldades e contratempos na vida. Você tem conseguido superar as dificuldades e os contratempos da sua vida? O Senhor é a minha fortaleza. A força do Senhor em nós é interminável. Veja o que diz Isaías capítulo 40, verso 31, o Senhor é a minha força, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. O Senhor é a minha fortaleza. A segunda figura, a segunda frase usada pelo profeta diz, e faz os meus pés como os da corça. Aqui ele aborda a agilidade e a rapidez. Ele está falando aqui sobre a corça montanhesa. Ou seja, é um animal veloz, é um animal que pisa com firmeza para poder escapar rapidamente do seu perseguidor. E o quadro é pintado assim, alguém supremamente confiante, em que aquele que leva o seu povo a passar por provações é fiel, e que fornecerá um caminho de escape, para que o seu povo seja capaz de enfrentar qualquer situação. Ele fará os seus pés como os pés da corça. Portanto, queridos, podemos dizer que nós, os salvos, devemos olhar para os servos ágeis e de pés firmes.
Olhar para as fortalezas edificadas em lugares, como exemplo de segurança. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a terceira coisa usada pelo profeta, diz assim, em lugares altos. E me faz andar altaneiramente, em lugares altos, ou seja, nos cumes das montanhas. Então lá em cima, a costa montanhesa está livre, porque o caçador não vai chegar até lá. Ela sobe por caminhos que o humano não consegue subir. Então o Senhor nos coloca em lugares altos, nos faz andar altaneiramente, ou seja, o Senhor faz você, amado irmão, amada irmã, andar acima das circunstâncias. Ele faz você andar e a mim andar, nós andarmos acima das circunstâncias. E Ele dá paz ao seu coração em meio à adversidade. Eu concluo a mensagem deixando aqui alguns desafios para a igreja amada. Se andássemos por penhascos rochosos, enfrentássemos tribulação, apreensão quanto ao dia da manhã, com medo de fazer planos. A gente pergunta a pessoa, quais são os seus planos para 2021? Fala, não sei. Está com medo de fazer planos. Então o desafio, faça o seu plano e os entregue diante do altar do Senhor. Porque ao homem compete fazer planos. Não compete você ficar com medo, ficar preso. Mas compete fazer planos e colocá-los diante dos pés do Senhor. A incerteza de onde colocar os pés. A fé, queridos, nos proporciona orientação infalível e estabilidade para trilhar o caminho instável. E me faz andar altaneiramente, diz o nosso texto. Isso é promessa de vitória em meio ao sofrimento e à provação. Promessa de vitória. A fé que suporta é uma fé autêntica. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, vamos falar juntos? Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é o triunfo da fé, queridos. Essa é a mensagem de Deus que foi ao meu coração esta semana, e que eu sou também, como porta-voz dele, transmitindo ao seu coração. Por que eu posso viver uma fé triunfante? Que o meu Deus é imutável. Porque Ele me assegura a salvação e a vida eterna. Que a sua força em mim é interminável.